que a gente vai falar de legalidades, tá? Legalidades são práticas, né, vivências, coisas que a gente pode trazer para dentro da nossa casa, né? Legalidades de práticas nossas. E vou falar também, pessoal, de legalidades da nossa vivência, legalidades na vida. Então, assim, são muitas legalidades, né, que existem, que podem aí abrir portais para que demônios aí acessem, né, as nossas vidas, a nossa casa. Então, gente, é muita legalidade. Então, não dá para trazer, basicamente, é muita coisa, né? E tem coisas, tem legalidades, pessoal, e coisas que surgiram, né, atualmente, que são legalidades também. Então, ao longo da nossa jornada cristã, a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando, vai conhecendo, e aí a gente sabe, de fato, o que é legalidade. E também, pessoal, ninguém melhor, né? Acima de tudo, ninguém melhor que o Espírito Santo para Glória. testificar no nosso coração o que é legalidade, tá? Então, pessoal, veja bem, não sou eu que convenço, tá? É o Espírito Santo. Hoje aconteceu algo inédito, eu vou compartilhar com vocês. Aconteceu algo inédito, né? Que nunca aconteceu comigo numa mentoria. E uma mentorada, né? Ela começou a mentoria e ela queria libertação. Só que aí, ao longo, né, quando ela foi contando a história dela, por que que ela queria libertação, tudo, e aí ela disse para mim que ela está numa prática, né, ela falou o nome lá, pessoal, e ela falou para mim, pessoal, que ela estava na prática, né, dos florais homeopáticos quânticos, né? E assim, pessoal, eu não ouvi falar disso, fui pesquisar, abrir aqui, né, do que se tratava, né? É um acesso, é uma abertura aí de chakras. Então, assim, gente, tem muita coisa que dá legalidade para demônio. E aí eu falei, minha irmã, a primeira coisa, todo acesso, todo portal de acesso ao sobrenatural, seja no seu corpo, que não seja por intermédio de Jesus, que não seja o Espírito Santo acessando, você está abrindo uma legalidade para demônios. E aí, pessoal, o que que acontece, né? Tem coisas, pessoal, que não adianta você falar. Eu vou contar um testemunho para vocês que vai impactar vocês. E aí, o que que acontece, pessoal? Ela falou que ela não conseguiria abrir mão disso, porque ela tem certeza que isso vem de Deus, enfim, né? Ela estava com o coração trancado. Então, ela falou para eu pesquisar, estudar a fundo sobre, né? Que aquilo era de Deus, enfim. Inclusive, é uma pessoa que né, ela se apresenta como de Deus, é uma líder religiosa, e ela está levando, né? Acredito que centenas, milhares de pessoas a esse engano, né? E é muito triste, pessoal, que tem acontecido. Tem até pastora que mexe, né, com constelação familiar. São muitas legalidades, pessoal. Então, tomem muito cuidado, porque isso foi dito na Bíblia, né? Que nos últimos dias apareceriam, né? Então, falsas profecias, falsos profetas, falsos milagres. Pessoal, preciso que vocês entendam algo. Se vocês não tiverem discernimento espiritual, pessoal, o diabo, ele se transfigura em anjo de luz também. O diabo também É faz, verdade. gente. Maravilhas, prodígios. Lúcifer, quando ele foi lançado no abismo, ele tinha poder, ele era o querubim ungido da guarda de Deus. Então, o que eu preciso que vocês entendam, pessoal? Quando ele foi lançado no abismo, ele não perdeu os poderes dele, não. Existe cura através do espírito do engano? Existe. Vai lá no budismo, que você pode ser curado, sim, mas é um espírito maligno que opera aquela cura. Pessoal, isso aqui é conteúdo, como eu digo aqui para o pastor, né? Você tem que estar com a sua Ah, consciência espiritual em nível elevado, porque vai ter coisa que vai bugar a sua mente. O diabo sim. traz cura também, gente. Tem cura por intermédio do diabo. Só que o diabo, ele não dá nada para ninguém. Eu preciso que você entenda isso. Então, leia um livro, pessoal, Quarta Dimensão. Então, se de repente não tem aquele grande lá líder religioso que ele fazia cirurgias espirituais, e não tinha Sim. cura, gente. Então, em nome de Jesus, ai, pastor, eu fiz acupuntura e aí acabou a minha dor de cabeça. Eu atendi uma mentorada. Então, eu preciso que vocês entendam que o diabo, ele não dá nada, ele não traz nada se ele não pegar algo em troca. Então, aparentemente, aquilo vai trazer uma melhoria a curto prazo. Depois você vai ver o estrago que o diabo vai fazer na sua vida. Então, qualquer terapia que vocês façam, né? Qualquer pseudociência, eu preciso que vocês orem. Eu falei assim, minha irmã, não sou eu que vou te convencer, vai ser o Espírito Santo. E ela trancou o coração. E aí eu falei, abra um jejum de 40 dias, pede para o Espírito
Espírito Santo te mostrar que isso é uma legalidade, que isso está te levando para o abismo. Uma pessoa com a vida toda amarrada, gente. Então, isso Pastor, mesmo, Edinaldo. É esse nome mesmo. Pode falar, pastor. pastor, e dentro desse assunto aí foi bom frisar que o que tem de gente que está indo para essa acupuntura, né, acupuntura, que está principalmente em massagens Reiki, essas massagens que acessam os pontos chakra, as pessoas não buscam conhecimento e estão indo nesse lugar dando legalidade. Sem elas saber, elas estão dando abertura para demônios entrar na vida delas. Entendeu? Filhos e filhas de Deus, é aquela coisa, né? Não tem discernimento espiritual, não busca o conhecimento e acaba indo para esse lado. Aí depois, né, aí a situação fica difícil, abriu portas para demônio. Quando foi ver, o estrago já é grande, né? Aí quando for correr atrás, não é tarde, mas já fez um estrago terrível aí. Na Exatamente. verdade, Até a pessoa conseguir se reestruturar e se restabelecer. Oh, Espírito Santo, eu declaro que todos esses que estão nos assistindo, Espírito Santo, possam sentir esse toque. Oh, Espírito Santo. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Isaías 54:17. Amém? Isaías, capítulo 54, versículo 17. Aqui está dizendo o seguinte, pessoal, ó. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, pessoal, vejam bem. amém. Aqui, amém. O Senhor está dizendo o seguinte, ó. Existe uma defesa, existe uma proteção da parte de Deus. Qual que é a tua herança como servo de Deus? Nenhuma ferramenta vai prosperar, nenhuma língua contra ti vai se findar. Mas o que Deus está dizendo aqui? Que você precisa ser servo. Essa proteção, eu preciso que você entenda, essa justiça é só para quem é servo, o verdadeiro servo de Deus. Ai, pastor, então existem os que são protegidos e os que não são? Com certeza. Gente, essas pessoas que não têm aliança com Jesus, elas são. Como que elas são guardadas? Através de uma oração de uma mãe, a oração ali de um parente. Então, se você tem alguém que está no mundo, ele está ali na mão do diabo. Então, o que guarda essa pessoa é a tua oração. Ele fica à mercê ali, o que o diabo quiser fazer, ele faz. Você não tem aliança com Jesus. Então, o mundo. Gente, o que eu preciso trazer para vocês, né? Porque algumas pessoas chegam a mim, elas falam, eu já ouvi isso, eu não sou evangélica, mas eu também não sirvo o diabo. Gente, não tem meio termo. Se você não tem aliança com Jesus, a tua aliança é com o diabo. Isso é um fato consumado, tá? Não tem meio termo no mundo espiritual, tá? Ou você serve a Jesus, se você não tem aliança com Jesus, você serve o diabo, tá? São pessoas que são influenciadas pelo diabo, ok? Existe o príncipe que governa esse mundo, pessoal. O mundo jaz do maligno. Se você tá no mundo e você não tem aliança com Jesus, a sua aliança é com o diabo, tá? Então, eu preciso que você entenda isso nessa noite, tá? E aí, existem legalidades que um cristão pode dar. E mesmo estando na presença de Deus, ele pode viver algum tipo de prejuízo, tá? Isso acontece. Ai, pastor, eu tô na presença de Deus, né? Porque tem pessoas que, pastores até que falam, olha, a cruz é automática. Eu cheguei na cruz, tudo acabou. Não, isso não é verdade, tá? A cruz, ela não é automática, ela não é instantânea. Se você abrir uma legalidade, por mais que você esteja em Jesus, você pode sofrer algum tipo de prejuízo dentro da sua casa, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que dá muita polêmica, né? Não sei se isso já deu alguma polêmica para você, pastor, sobre o consumo de vinho, tá? Quem aqui, comenta aqui, quem aqui conhece um pastor que consome vinho? Gente, eu tô polêmica hoje. Eu preciso trazer. Eu preciso trazer polêmica. Tem pastor, gente, que consome vinho. Amém? E ensina. Amém? Consome e ensina que pode. Exatamente. Exatamente, ele fala, eu já conheci um, tá? Que não, você pode beber vinho, sim. Eu já ouvi até que pode beber cerveja, né? Vários, ok? Vamos lá, pessoal. A bebida alcoólica, ele é um altar para demônio. Preciso que você entenda isso. Existem altares que são levantados para demônios,
ok? A bebida alcoólica, né? Quando você consome a bebida alcoólica, você vai estar atraindo o espírito do vício para dentro da sua casa. Pessoal, é impossível. Quando você consome álcool, isso abre um portal no seu corpo, gente. Demônios acessam o seu corpo. Entende? Quem é a pessoa que bebe aqui e fala que não altera, altera, gente. Os demônios já, a partir do momento que a pessoa colocou ali um gole de álcool, de conteúdo alcoólico, tem aquelas pessoas que elas vão lá para a Bíblia, mas Jesus no dia lá do casamento, que ele fez lá o milagre, né? Transformou água em vinho. Gente, eu tenho a minha tese, tá? Eu não acredito que aquele vinho era alcoólico. Não acredito. Isso para mim não faz sentido, tá? Você pode ter sua tese. Ai, pastor, eu fiz teologia, então foi provado que é. Amém. Fique com a sua teologia. Não acredito que aquele vinho, porque veja bem, pessoal, chega um momento determinado lá da festa que tinha acabado o vinho. Então imagina, se todo mundo já estava alterado, vocês acreditam que Jesus ia dar mais vinho para aquelas pessoas se beber? Eu não acredito nisso. Amém? Na minha tese, no meu entendimento, o Espírito Santo, aquilo que Deus testifica no meu coração, aquele vinho não era alcoólico, tá? Eu tenho isso, eu guardo isso para mim, tá? Então vamos lá. Bebida alcoólica é legalidade, tá? Não existe, gente, eu preciso que vocês entendam que precisa haver uma separação. Você não pode, pessoal, estar querendo caminhar como filho, ativar sua identidade, praticando as coisas que as pessoas do mundo praticam. Exige-se uma mudança de comportamento, exige-se uma mudança, pessoal, de atitude na sua vida. É impossível, gente, por isso que é muito difícil as pessoas se posicionarem em Deus. É difícil abandonar o pecado, pessoal. É difícil nascer de novo. É difícil mudar comportamento, entende? Você precisa anular suas vontades, os seus desejos, entende? Ó, a Jussara falou, estranhei, mas segui o baile. Na próxima festa eu tive certeza que aquilo não estava certo. Ó, para você ver, algo que foi ali na igreja, né? Deixa eu ver aqui que você falou, numa reunião. Tomei vinho, ó, nos deu numa festa em sua casa. Ó, gente, isso é o final dos tempos, né? Então, pessoal, veja bem. A bebida alcoólica é uma legalidade no mundo espiritual. Exatamente, Ruth. Eu concordo com você, o vinho daquele tempo. Mas tem, tá? Eu já tenho pastores, eu já vi sair da boca de um pastor que ele estudou e ele fez o que fez. E ele disse que é provado que era alcoólico. Gente, quem estava aqui há 2000 anos, não tem como você ter uma certeza e falar, olha, era. Para mim não era. Amém? Gente, agora eu vou falar também de um tema polêmico, tá? Que é sobre música secular, tá? É um tema, pessoal. Por que música secular entra aí dentro dessa seara de legalidade? Veja bem, eu quero que você entenda algo. Eu já ouvi pessoas, pessoal, que disseram para mim o seguinte: mas pastora, não importa, né? Não importa porque, de repente, ali a música, a letra, né? Não tem nada a ver, a letra não está exaltando nada. Eu preciso que você entenda algo, tá? Eu vou falar para vocês, gente, sobre frequência, sobre melodia, tá? Se você quiser se aprofundar sobre esse tema de música, consumam o conteúdo da pastora Sara Shiva, tá? Anota aí. É muito bom o conteúdo dela, a pastora Sara Shiva, ela fala com maestria, tá? Ela tem domínio sobre esse assunto e ela vai trazer para vocês com base bíblica, tá? É muito profundo o ensino dela, tá? Sobre o assunto de música, tá? Então, veja bem, de repente, eu conheci pessoas que gostam de ouvir MPB, que gostam, e realmente, ali na letra da música não tem nada, mas há um grande, você vai correr dois riscos, pessoal. O primeiro, eu não sei se vocês viram recentemente uma cantora muito famosa, ela deu uma entrevista, e ela falou o seguinte, olha, quando eu estou compondo uma música, ela falou que vem algo do nada, é como se fosse uma inspiração sobrenatural. E aquilo vem ministrando nela o que ela precisa escrever, ok? Isso aí, com certeza, vocês sabem de quem eu tô falando. Então, eu preciso que você entenda algo. A música, pessoal,
ela tem duas origens, tá? Não existe música neutra. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas, até para você parar de repente consumir, vai MPB, um jazz, qualquer coisa. Ai, pastor, isso é forte? É forte. Eu preciso que você aumente o seu nível de consciência espiritual. Se uma música, ela não foi inspirada por Deus, no mundo espiritual, tá, gente? Não tem meio termo. Ou essa música foi inspirada por Deus, ou foi inspirada por demônios, tá? Ok? Eu preciso que você entenda isso. E nas ondas sonoras, quando você coloca uma música secular, gente, os demônios vão entrando dentro da sua casa ou dentro do seu carro. Eu preciso que você feche essa legalidade, tá? Qual o critério de salvação? Você ter aliança com Jesus. Mas você pode sofrer opressão. Gente, vou contar um testemunho para vocês. Recentemente, eu atendi uma mentorada que ela estava com depressão, não tinha nenhuma legalidade na vida dela. Ela estava com depressão, né? E ela tinha espírito de suicídio, espírito de morte, de depressão, ficava ali falando. A menina tinha todos os motivos do mundo para ser feliz, formada em medicina, um excelente trabalho, nasceu num lar cristão. Só que ela tinha um forte desejo de si. Eu não posso falar a palavra aqui, gente, porque eu acho que cai, tá? Pra vocês entenderam. Quando eu estava atendendo ela, eu lá fazendo um mapeamento, perguntando, né, qual que poderia ser o portal, a legalidade. Aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim, rock. Aí eu perguntei para ela, falei, filha, né, falei o nome dela, você escuta rock? Aí ela disse, eu escuto, pastora. Eu falei assim, mas você escutava ou você escuta? Ela falou assim, eu escuto, eu sempre escuto rock. Então, assim, pessoal, por que eu tô trazendo isso para vocês? Existem demônios. O rock, gente, é uma melodia satânica, tá? O rock é uma melodia satânica. Amém? Então, veja bem, heavy metal, até no mapeamento, quando você for fazer um mapeamento, vai ter lá esses rocks pesados. Então, quando essas melodias estão sendo entoadas, demônios vão sendo soltos, pessoal, nas regiões celestiais e causa opressão, espírito de morte. Amém? Então, veja bem, e vigie o que você escuta na sua casa. Então, tem coisas que é o Espírito Santo que vai trazer de repente. Você está sofrendo aí uma opressão, uma tristeza, um abatimento, e você não sabe, olha, pastor, eu estou dizimando, você não sabe de onde está vindo a legalidade. Talvez é as músicas que você está escutando. Amém? Então, gente, veja bem, não tem meio termo. Ou essa música ela foi inspirada por Deus, ou ela foi inspirada por Satanás. Não tem como, gente. Você vai fazer essa escolha. Ou você vai escutar. Amém? Então, gente, deixa eu trazer algo para vocês também polêmico, tá? Eu vou falar para vocês, gente, de melodias e ritmos, tá? É a mesma coisa, pessoal. Existem conteúdos gospel, que tem uma melodia, pessoal. É a mesma coisa. Quem já viu aqui funk gospel? Vamos lá. Meu Deus. É muito forte, né, pastor? É Quem é forte. que Não, já viu? esse é um assunto muito polêmico, né? De Isso, pouco conhecimento das pessoas. O tal do achismo, né? Que entrou no coração do povo, o tal do achismo. As pessoas não vão exatamente. pela palavra, Gente, elas vão pelo achismo que elas eu acham. Esse preciso. que é o perigo. Exatamente. Eu preciso que você entenda que não tem como você pegar algo do diabo, tá? E querer trazer uma letra cristã, a melodia, o ritmo. Amém? Tem aqueles corinho de fogo, gente? Sabe aquelas batidas que parece forró, que dá um negócio? Vocês têm que consultar, pessoal, o Espírito Santo de Deus. Porque assim, eu preciso que você entenda que a adoração ela não é para te causar, para você querer dançar, movimentar o seu corpo. Quando você está numa igreja, o momento do louvor, eu preciso que você entenda, é para atrair uma atmosfera de glória. É para atrair a presença de Deus. Se você estiver num momento de adoração. Tá? Então, esses ritmos de você se chacoalhar, querer dançar, você tem que fazer uma consulta, Espírito Santo, isso é empolgação humana ou eu realmente estou cheio da presença de Deus? Isso é forte, gente. Não tem pessoas quando tá
tocando lá o corinho, a pessoa começa a rodopiar igual um peão. Isso aí, pessoal, preciso que vocês vigiem, entende? Porque o diabo, gente, ele é astuto. O diabo, pessoal, ele não vai aparecer para você com uma cara feia, com chifre, não. O diabo tá nessas pequenas coisinhas, sabe? Essa música que parece inofensiva, sabe essa melodia, então, pessoal? A igreja, o altar parece um palco. Entende? E as luzes e os olhares já não é mais para Jesus. Eu preciso que você entenda que tudo aquilo que rouba a glória de Deus é uma legalidade. Amém? Tirou o foco da glória de Deus. Onde tem esses shows aí, gente? Que é umas músicas, é funk, é pagode. Aonde que tem adoração? Eu preciso que você entenda que você deve adorar a Deus no louvor. O louvor, gente, não é para você querer ficar lá pulando, dançando, forró, qualquer coisa que seja. O louvor, pessoal, é adoração. Exatamente. É um show gospel. Qual é a diferença? Se você vê um grupo aí, gente, um show que começa aí os forró gospel, né? Tem um aí, gente, eu não sei, na época que eu era do mundo, tem uma banda que é aquela melodia daquela banda de forró, não sei se vocês conhecem, se é da época de vocês, Calcinha Preta. Tem uma banda, gente, gospel, que é a mesma batida desse forró, entende? Então, assim, gente, eu respeito se você gosta, é igual eu falei no começo da live, gente, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, pessoal. Só que aquilo não está adorando a Deus. O louvor almático, ele fica falando de você. Tipo assim, ó, Deus está te ensinando a... Você está falando de você, não está falando de Deus. Eu preciso, quando você entra na frequência da adoração, você não vai ficar falando de você fala de Deus, você é o de menos nesse momento de adoração. O momento de adoração é você adorar a Deus somente. Entende? Pastor, ó, vai lá, gente, lá no meu YouTube, se você for colocar lá playlist, falta eu colocar mais louvor. Lá só tem louvor de adoração. Louvor que exalta quem Deus é. Gente, quando eu começo a escutar aqueles louvores de adoração, atmosfera de glória, né? É vitorioso, está falando de Jesus, está falando de Deus, não está falando de você. Entende? Então, assim, pessoal, dentro desse tema, né, de legalidade, de música, eu precisava trazer isso para vocês. Faça uma autoanálise. Quando você está... Pode falar, pastor. Desculpa cortar você. Não, pode falar. Você tem que falar também. Só eu estou falando. Fala aí, pastor. Não, mas não, a convidada é você. Mas assim, só para falar, eu também venho dessa cultura, né? Onde tinha esses corinhos pentecostais que eu gostava muito, que eu me converti aprendendo a tocar, cantar, entrar nesse ritmo. Mas quando eu me aprofundei numa intimidade com o Espírito Santo, oração em línguas, eu não precisei de que ninguém me ensinasse ou que eu fosse estudar. Depois eu fui estudar sobre isso aí, mudou. Mas isso foi arrancado dentro de mim. Hoje, aí o que aconteceu? Quando eu intensifiquei esse relacionamento, eu não consigo mais ouvir. Às vezes um vizinho ou uma pessoa coloca aí aqui na rua, aqui esses louvor almático, meu Deus do céu, parece que está me torturando. Você tá entendendo? E ninguém precisou me ensinar. Quando eu intensifiquei a minha intimidade com o Espírito Santo, ele me levou aos verdadeiros os louvores que adoram e veneram a majestade santa. Aqueles que saem daqui diretamente para o Senhor. Isso é o louvor, né? Então esses louvores almáticos hoje não... Depois que você é curado, acabou, você não quer mais ouvir esses negócios aí, né? É verdade? Desculpa cortar você, tem liberdade, pastor. Imagina, pastor, vai dando aí as suas observações, tá? Conforme eu for discorrendo aqui os temas. Pessoal, então, isso que o pastor Paulo falou é verídico. Foi o que aconteceu comigo. Porque teve uma época que eu ia na igreja e eu colocava corinho de fogo. E aí aquilo foi trazendo um incômodo para mim. Eu falei, mas aí Deus é lindo, né? Ele começou a ser repetitivo comigo. Eu comecei a ver pregação. Eu falei, mas não é, gente, isso tá esquisito mesmo. Aí o próprio Espírito Santo foi me trazendo que aquilo era um show, não era uma adoração a Deus. Gente, a igreja, no momento do louvor, por que eu falo com uma pessoa que ela é ministra de louvor? A vida dela tem que estar no altar. Uma pessoa que está no louvor, gente, ela não pode levar uma vida de qualquer jeito, ela não pode estar em nenhum tipo de prática ilícita. Por quê? O louvor, gente, é o que atrai a presença de Deus pré-culto. Por isso, eu vou pregar dia 8 presencial, eu já falei lá para a mulher, né, para a moça que me convidou, falei, olha,
Deixa o louvor rolando desde de manhã até o momento que eu for chegar. Porque demônio não dá conta de louvor. E eu mandei para ela louvor de adoração. É só louvor de adoração. Eu também, pastor, eu não dou mais conta desses louvor almático. Porque o louvor tá falando de você, gente. Eu não quero falar de mim. Quando eu tô na presença de Deus, eu quero falar dele. Amém, pessoal? Então vocês entrem aqui, ó. Tem o carpinteiro, é tudo sobre você, né? Até que o Senhor venha, viva a adoração. Tem um monte de louvor, né? Unção pelo ar. Tá falando Yahvé, né? Aquela Yahvé, Rafa, Elohim. Tá falando de Deus, entende? Então isso é adorar a Deus. Você exaltar, você falar dele, não de você, tá? Então quando o Espírito Santo começou a trazer essa testificação, eu não consigo mais escutar louvor almático, tá? Ai, pastor, eu escuto louvor almático. Amém. Começa a buscar mais a presença de Deus, você vai acessar um nível de profundidade, e aí o próprio Espírito Santo você vai começar a se incomodar. Porque uma pessoa que quer adorar a Deus, ela quer falar de Deus, ela não quer falar dela. Então, a pessoa que ela tá na frequência da alma, ela quer falar de si, ela quer corinho de fogo, ela quer pular. A pessoa que ela quer adorar a Deus, ela vai falar de Deus no louvor dela. Amém? É verdade. Então, vamos lá, Amém. pessoal. Trazendo sobre esse conteúdo de música, tá? Então, preciso que você entenda, tá? Melodia, frequência, ritmo, tá? Então, não é sobre a letra. É o ritmo que é satânico. Então, não existe rock, tá? Heavy metal, gospel. Não existe, amém? Porque é a melodia que é do diabo, ok? Posso fazer Então, uma a observação letra, aqui, pastor? claro, pode falar, pastor. Eu Deve. não sei se eu posso falar aqui da live aqui. O meu pai, ele era mestre de capoeira no passado. Hoje ele serve a Deus. Ele era do sincretismo, né? Não sei se pode falar aqui, né? Pode, pastor. Ele era do candomblé, né? E tinha lá os seus rituais. E ele até um certo limite, era a sua própria agilidade. Ele conseguia fazer com aquilo que ele aprendeu, treinou. Mas ele disse que quando começava a tocar o berimbau, só o toque do berimbau, ele falou assim que uma força sobrenatural entrava nele e ele fazia coisas que ele nem pensava em fazer, que impossível ele fazer depois que ele tocava, só com a influência do toque. Você tem uma noção. É forte. Só que, pastor, ninguém está preparado para essa conversa. Tem É cristão verdade. que coloca o filho na capoeira. Tem cristão que coloca o filho em artes marciais. Mas posso Gente, ir é um muito pouquinho mais forte além? isso. Tem Claro, igreja pode, que está dando aula né? de capoeira. Tem igreja que está dando aula de capoeira. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu já vi, Atento o já negócio, vivi de atento. perto. Meu Tem, Deus do céu, tá atento. é forte. Para você ver a situação da igreja atual, Meu né? A Deus. situação. Ai, porque as pessoas, né? Tem gente que, ai, pastora, isso não é que é arrogância, gente. Por que que chegou um momento da minha vida que não é mais todo lugar que eu vou? Eu vou para a igreja, é louvor almático. Aí você vai para a igreja, o pastor falando que dá capoeira, que então, gente, eu não dou conta mais disso, vocês vão me desculpar. Então, assim, nossa, não tem mais igreja para pastora? Tem, gente, eu creio. Tem igrejas genuínas que caminham debaixo do manto de João Batista. Eu creio que tem, gente. Mas está cada dia mais difícil. Está sendo ali uma agulha no palheiro. Está difícil achar esse tipo de igreja, pessoal. Então, se for para eu ir num lugar, gente, eu não sentir a presença de Deus, eu prefiro sentir dentro do meu quarto. Entende? Então, assim, pessoal, glória a Deus, é uma bênção estar dentro de uma igreja. É necessário que você esteja na igreja. Você não pode deixar de viver o evangelho genuíno e verdadeiro. Então, gente, eu preciso que vocês entendam. Estudem. O maior parâmetro de vocês é a Bíblia Sagrada. Tá? Tem que ser a Bíblia. Mas vocês precisam se aprofundar em batalha espiritual. Então, assim, gente, artes marciais. Pastora, vocês querem ler um livro que fala da legalidade das artes marciais? Ele veio para libertar os cativos, tá? Esse livro é da Rebeca Brown. O livro da Rebeca Brown fala de ungir a casa e os espelhos, né? Eu aprendi É, com ela também. eu Então, eu também. sofri muitos ataques, peguei o meu óleo ungido. Ai, pastora, só o presbítero pode ungir. Minha irmã, se você quer viver debaixo dessa religiosidade, deixa só o presbítero ungir a sua casa. A minha casa eu vou ungir, eu passo óleo ungido e eu vou ungindo a janela, as portas. E aí tem um relato no livro dela que é muito interessante, né, pastor? Que ela estava com uma satanista dentro da casa dela, né? Uma ex-satanista. E Sim. aí,
Todos os dias ela tinha que ir lá, né, e ungir, porque a legalidade estava na vida da mulher, né? Então, através da legalidade, acho que é Elaine o nome da mulher, né? Eu não vou lembrar agora direito. Então, ela tinha o hábito, né, de ungir a casa. Pessoal, para a gente não se estender muito, vamos lá. Quer saber sobre a influência demoníaca das artes marciais? Você vai ler o livro Ele Veio para Libertar os Cativos. Tem outros materiais também, pessoal, né? Outros livros de libertação que fala disso, tá? Então é só você estudar e se aprofundar. Pode. Vamos lá. A liberdade. Eu vim trazer para vocês agora sobre tatuagem, tá? Ai, pastor, eu tenho uma tatuagem. Pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Gente, eu tenho uma opinião sobre tatuagem, tá? E vocês sabem, eu tenho tatuagem, tá, gente? Mas eu consagrei minhas tatuagens. Gente, eu não tenho vergonha, ó. Quando eu tava no mundo, eu fiz tatuagem, só que eu quero cobrir essas, eu me arrependo. Eu me arrependo amargamente de ter feito essas tatuagens, tá? Então, quando vocês verem, a pastora fala, mas ela tem tatuagem. Isso aqui, gente, para vocês não vierem me julgar, foi antes da minha conversão. Essa tatuagem é horrível também, por sinal. Então, foi antes da minha conversão, tá? Depois que eu Seja bem-vinda, Evelyn. Depois que eu conheci verdadeiramente Jesus, porque tem gente que está na presença de Deus e faz tatuagem, tá? Então, eu preciso que você entenda. Quando o Espírito Santo ele te acessa, ele entra verdadeiramente. Isso aqui não vai mais fazer sentido para você. Eu vou ensinar vocês a orar para cancelar a maldição de tatuagem, tá? Vamos lá. Tem pastor, gente, pastor que tá todo tatuado. Isso aí para mim não faz sentido nenhum. Amém? Exatamente, Pastor, Esther, eu também acho isso. Pode falar, pastor. Essa live não é para corações rasos e mente superficial, né? Exatamente. Exatamente. Você falou, nem todos estão, nem todos estão prontos para ouvir. Não é para corações profundos aí. Manu, eu quero te tirar, mas eu estou esperando condições financeiras. Eu sei que é muito caro, gente. Eu já ouvi falar que é caro fazer a laser, né? Eu tenho muita vontade. E assim que eu tiver condições, eu vou investir. Eu vou apagar todas as minhas tatuagens, que eu tenho outras também, tá? Pastor renomado passando pano, verdade. É verdade, né? Tem pastor se tatuando, gente. Isso aí não faz sentido para mim. Vamos lá. Aonde que tem o contexto bíblico? Levítico 19, 28, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Levítico 19, 28. Ó, aqui a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, ó. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. Amém? Verdade, tatuagem é polêmica. Então, gente, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte. Tatuagem é derramamento de sangue, tá? Tatuagem, você tá derramando sangue. Derramou sangue, tem um demônio ali, dependendo do desenho, tá? Tem um demônio recebendo aqui, ok? 1 Coríntios 10, 31. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Aonde que você está glorificando a Deus, marcando o seu corpo? Aonde que você está glorificando a Deus? Ai, pastor, eu fiz uma tatuagem com o rosto de Jesus. Problema seu, Deus não pediu para você fazer nenhuma tatuagem com o nome e com o rosto dele. Primeiramente, que isso daí já é antibíblico, né? Porque a própria palavra do Senhor diz pra gente não fazer qualquer imagem do céu aqui na terra. Então, nem como o rosto de Jesus você sabe. Pastor, só uma observação aqui. Pode fazer. Se você for procurar estudar acerca da origem das tatuagens, todas elas têm um significado, certo? E a face de Jesus é a pior de todas. Porque significa que é um homem que não ele é excluído da sociedade. É o pior de todos. Se você for buscar a origem, a face de Jesus, aí as pessoas, não, mas eu estou fazendo o rosto de Jesus. Mas a origem lá atrás, quando foi criada, é esse propósito. Era para aqueles bandidos mais perigosos que não poderiam conviver na sociedade. Aí eles criou essa imagem da face de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi excluído da sociedade, né? Então as pessoas fazem as coisas sem sentido. Foi bom você falar isso aí. Não, mas eu estou fazendo uma frase bíblica. Mas a frase bíblica tem que estar gravada no meu coração, não na minha pele. Não é verdade? Pode continuar.
continuar, pastor. E isso é muito forte, né? Eu queria falar algo aqui, mas eu não posso porque eu vou expor pessoas. Mas eu amo esse Deus. Tinha uma pessoa que eu tinha uma certa coisa, aí depois eu vi a pessoa se tatuou, aí aquilo veio, tudo veio à tona, sabe? A pessoa que ela se tatua, a gente não vai entrar muito na seara porque pessoas podem aí se constranger. É uma pessoa que ela não tem, ela tá numa fase de confusão, né? É uma pessoa que ela tá confusa, ela quer chamar atenção. Então, assim, gente, a tatuagem, você não tá glorificando a Deus, gente. A tatuagem é uma marca no seu corpo. E aqui o próprio Senhor está dizendo que você tem que glorificar a Deus, sabe? Então, assim, não faz sentido, pessoal, uma pessoa falar que ela está na presença de Deus. Ó, o que que eu entendo? É forte, né, Evelyn? O que que eu entendo disso? Veja bem, pessoal. Uma pessoa que ela está preocupada. Ai, pastora, eu posso fazer um procedimento estético? Gente, isso vai discernir a situação espiritual dessa pessoa. Você quer saber se uma pessoa ela tá num nível profundo com Deus? Ela não se preocupa com isso, gente. Uma pessoa que ela tem o coração em Jesus, ela não quer se tatuar, gente. Isso daí é totalmente antibíblico, é anti-Espírito Santo. Isso, uma pessoa que ela tá cheia de Deus, ela quer proclamar liberdade aos cativos, ela quer falar de Jesus para as pessoas. Uma pessoa que ela tá cheia de Deus, ela não quer se cortar, se tatuar. Uma pessoa que tá cheia de Deus, ela não quer colocar silicone no peito. Eu preciso que você entenda isso, gente. Amém? Isso é verdade. Ah, não sei, ai, pastor, eu não posso fazer um procedimento estético. De repente, pessoal, é uma correção. Vai, de repente, você nasceu com alguma deformidade no seu nariz, né? Na sua orelha, alguma correção no olho. Amém, gente. Agora, onde já se viu, gente? Isso daí para mim não faz sentido. Eu tenho vontade de chorar, gente. Quando eu vejo esses líderes espirituais, eu já vi, gente, pastora fazendo lipoaspiração, colocando o seio, gente. Em nome de Jesus, isso vai discernir a situação espiritual dessa pessoa. Amém? Isso é forte, gente, porque tem muito líder fazendo isso. É muito forte. Pessoal, você conhece uma pessoa que está cheia do Espírito Santo até pelo modo dela se vestir, sabia? Eu não quero falar mais, senão vai levantar polêmica. Vai. Já vai dar, Até pelo para mim, modo dela pelo se menos para mim, essa vestir, live vai gente. dar muita polêmica. Você sabe que uma pessoa está cheia de Deus. Gente, eu não estou falando que você tem que andar desleixado. Mas você pode ver, gente, eu não estou querendo trazer a glória para mim, tá? Mas eu não tenho esse tipo de coisa, gente. Vocês podem ver. Eu sou mais natural, eu não estou preocupada com isso. Mas tem coisas, pessoal, que a gente faz que isso discerne a nossa situação espiritual. O que que tem no coração? Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio, entende? Então, assim, se você vê uma pessoa com muita coisa, muita joia, e é muita grife, é muito, não tem Deus nisso, gente. Não tem Deus. Uma pessoa, gente, que ela tá cheia do Espírito Santo, ela sabe como se comportar, ela sabe como agir. Então, pessoal, vamos lá. Tatuagem é legalidade, tá? Como quebrar uma maldição de uma tatuagem? Primeira coisa, você se arrepende, tá? Primeira coisa, você vai se arrepender. A segunda, você vai pedir purificação para Jesus. A terceira, você vai passar óleo ungido na sua tatuagem, você vai ordenar que toda maldição saia em nome de Jesus. E a quarta lição, você vai ordenar que todos os demônios ligados à tatuagem saiam em nome de Jesus. Foi o que eu fiz nas minhas tatuagens, tá? Ai, pastor, eu fiz uma tatuagem com símbolo ocultista. Se você puder, pessoal, apague. Quem tem condições, apague. Se for um símbolo mesmo do capeta, você vai precisar apagar, tá? Ai, pastora, eu não tenho condições. Unja e quebre a maldição e peça a Deus que te dê condições de apagar. Amém? Glória a Deus. Pessoal, legalidades, né? Ai, pastor, e vestes, né? Veste, pessoal, é a mesma coisa, é o Espírito Santo que convence, tá? Se você vai pra praia e coloca um biquíni, se você consegue, glória a Deus. O que que discerne a situação espiritual de uma pessoa? Você tem que entender, pessoal, tem uma passagem que Paulo fala o seguinte: se você for fazer algo que vai fazer alguém tropeçar, não faça. Então, seja
Já pensou? Tem cabimento, gente? Eu tô aqui pra vocês falando de libertação. E aí eu tô na praia. Gente, isso não... E vocês vão me desculpar. Eu sei que isso vai dar polêmica. Tem gente que, ai, mas eu sou um ser humano, eu preciso ir na praia. Qual que é a veste de ir pra praia? Gente, não tem cabimento, gente. Eu ir com um biquíni, gente. Mostrando o meu corpo na praia. Vocês vão me desculpar. Isso me constrange demais. Imagina, olha ali a pastora Pamela. Gente, isso não faz sentido. Ai, mas é uma veste de praia. Beleza, você pode ir pra praia. Mas o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai trazer para você a forma que ele quer que você se vista. Eu fui para São Paulo esses dias, gente, eu comprei um maiô. E ainda assim eu não vou ficar só com um maiô. É um maiô que é uma bermudinha, é um short, é tudo coberto, entende? E eu ainda vou colocar uma saidinha. Não vou, eu não consigo, gente. Mas eu não quero trazer aqui, colocar fardo nas costas de vocês. Se você quiser ir de biquíni para praia, você vai e você consulta o Espírito Santo. Espírito Santo, é essa forma que o Senhor quer que eu me vista? Amém? Eu não dou conta mais disso, não, gente. Em nome de Jesus. Então, o cristão, ele sabe como se vestir, ele sabe como se comportar. E se você vai fazer algo que vai fazer o seu irmão tropeçar, ainda que não seja pecado, não faça. Não faça, porque no grande dia você vai prestar conta. Você vai prestar conta de quantos você fez tropeçar na sua jornada. Amém? Bom, vamos lá. Outras coisas, pessoal, para a gente não se estender muito. Amuletos, coisas para dar sorte, olho grego, ferradura, filtro dos sonhos, trevo de 4 folhas. Ai, pastor, eu não sei o que é legalidade na minha casa. Ora e consulta o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo te mostrar o que tem de legalidade, porque tem objetos que são portais no mundo espiritual para que demônios acessem uma casa, amém? Pois é, tem muitas crentes vestindo biquíni, tira foto e ainda posta para todo mundo ver. Isso é muito sobrenatural, isso, gente. Isso aí é só o sangue do cordeiro. Sabe por quê, gente? Tem coisas que é o Espírito Santo que vai trazer o convencimento. Amém? É só o Espírito Santo que convence, a gente não convence. Então, se um pastor e uma pastora, eles vão para a praia de biquíni, de sunga, não vai ser a gente que vai ter que apontar que é errado. É o Espírito Santo que vai ter que mostrar para eles que eles têm que saber. Nós somos cristãos, a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo, gente. Dormir de janela aberta, meu pai não é cristão, tem um amuleto de anos no pescoço, os demônios não deixam ele dormir. Ele acorda assustado, mas não aceita tirar. É, filha, se você jogar, tipo, pegar e jogar fora, é uma legalidade, porque isso é dele. Você tem que orar e jejuar por ele. Amém? Tem como, Glória a pastor, Deus. Não. as pessoas não levam a sério, né? Essa questão de amuleto. Não foi nenhum amuleto, tinha uma moça aqui que o demônio manifestou nela, e no momento em que eu estava ministrando, a minha esposa, o Espírito de Deus falou para ela assim, a correntinha dela. Quando ela pegou na correntinha, era uma foto da mãe dela que morreu. Não era nem um amuleto, era uma foto da mãe dela que já morreu. Quando a minha esposa foi tirar dela, o demônio ficou furioso e veio para cima. Ele queria, porque queria aquilo ali. E aí, depois que nós expulsamos o demônio da moça, vamos conversar com ela, ela falou que foi a mãe dela que morreu e ela tinha sonho. É uma longa história, mas traduzindo, não era nem um amuleto. Agora você imagina um amuleto, né? Exatamente. Já peguei muitos casos, assim, muitos, de você tirar, enquanto não tirar ali aquele trem do pé da pessoa, da mão, ainda ter legalidade para o demônio permanecer ali. Você expulsa, ele volta, ou ele aí tem autoridade sobre aquela pessoa. Mas depois que você quebra, aí ele cai por terra, né? Então isso é muito sério no mundo espiritual, muito sério. Exatamente. Isso aí é muito forte, né? Cabala, que uma seguidora totalmente demoníaco, tá? É legalidade, sim, tá? Aquelas fitinhas, sabe aquelas fitinhas, é Bonfim que fala, né? Legalidade, búzios, miçanga, né? A miçanga tem um significado. Então, gente, em nome de Jesus, eu preciso que vocês, né? Se abstenham dessas legalidades, amém? Em nome de Aqueles Jesus. búzios, né? Que as pessoas vão para a praia. Eu vejo muitos filhos de Deus vai para a praia e volta aquele trem no pescoço. Aí fica doente. Raramente se encontrar um que não fica doente. Entendeu? Exatamente. Vai e coloca no pescoço, quando volta aqui, vira a casa, vira dos avessos. Por quê? Deu legalidade, abriu legalidade para demônios aí. Exatamente. Forte, Mangá, sim, tá? Mangá também tem significado espiritual, tá? Pastor, uma pergunta. Nós guardamos umas roupas dos filhos quando nasceram, o intuito de mostrar quando cresceram. Abre legalidade? Não, filha. O umbigo, sim. Guardar um umbigo, aquele umbigozinho, você tem que jogar fora. Joga fora. A acupuntura é legalidade.
Yoga, reiki, ixi, tem um monte de coisa, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Consulta signo, legalidade, tá? Legalidades na vida. Gente, deixa eu falar algo para vocês, que muitas pessoas vêm procurar a gente, falar, ai, pastora, recentemente eu recebi um comentário e uma pessoa falou assim para mim, pastora, como que eu faço? Eu roubo aí a companhia de água, né? Tem um gato lá na água. Gente, não tem milagre. Ah, eu posso consagrar lá a torneira? Não, gente. Você vai ter que parar de roubar água. Tem coisas, pessoal, que não tem, você não tem que marcar a mentoria para perguntar o óbvio, tá? Pastora, como que eu fecho a legalidade? Você vai parar de roubar água. Você não conseguiu alguém para ir lá roubar? Agora você vai ter que conseguir alguém para ir lá e desfazer o trabalho sujo. Tá? Entende? Pastor, eu roubo e tem gato na minha casa. Como que eu faço? Você vai lá e desfaz o gato, para de roubar. Gente, não tem. Isso que eu falo, radicalismo tem que ser para o pecado. Isso aí você tem que ser radical mesmo. Pecado é pecado. Porque às vezes a pessoa ela tá se apegando em bobagem e tem um gato em casa, rouba energia elétrica. Entende? Rouba a água da Sabesp. Então eu preciso, pessoal, tem gente que vai no mercado e come lá as coisas e no final não paga, joga a embalagem no lixo. Ladrão. E aí fica se apegando em bobagem, gente. Ah, isso é legalidade. A pessoa vai no mercado e dá as coisas para os filhos comer e na hora de passar no caixa não paga. Tá roubando. Então, pessoal, eu preciso que vocês abram a mente de vocês. Se você rouba, você vai parar de roubar. Se você fofoca, você vai parar de fofocar. Se você se masturba, você vai parar de se masturbar. É muito fácil. Ai, pastora, como que eu faço para fechar as legalidades? Para de pecar. A não ser, pessoal, tem gente que veio do satanismo, do luciferianismo, da bruxaria. Nesses casos específicos, essa pessoa vai precisar de um acompanhamento. Ela não vai conseguir fazer a libertação dela sozinha, é muito difícil, né? A não ser que seja ali uma intervenção divina, uma pessoa que ela veio desses profundos abismos, ela vai precisar de um acompanhamento. Mas se esse não é o seu caso, minha irmã, como que eu me liberto, pastora? Vai para a Bíblia. Não tem maior libertação do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta. Porque tem gente religiosa e tem pessoas... Eu até discordo de alguns líderes. Tem líder que fala assim, ah, não, ele tem que passar pela mão de um libertador para ele ser liberto do demônio. E se não tiver um libertador, é justo essa pessoa morrer sem libertação? Se não tem ninguém de libertação perto dela? Não tem maior instrumento de libertação do que a Bíblia Sagrada. Quer viver libertação? Ora, jejua, leia a Bíblia Sagrada, para de pecar. Acabou, a tua libertação está consolidada. É isso, pessoal. Amém? É isso. Você precisa entender. Não tem maior libertação do que a Bíblia. A palavra liberta. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra traz confronto. A palavra faz você se abster do pecado. Amém? Exatamente. Amém? Jesus, por isso que eu sou apaixonada por Jesus, pastor. Jesus, ele é o nosso maior mentor. Tem as referências, né? Eu admiro demais algumas pessoas, mas ninguém melhor que Jesus Cristo para mim. Ele é o meu maior foco vai ser Jesus. Quem que eu olho para Jesus? Porque o homem, ele é falho, ele é humano. Amém? Vamos lá. Então, gente, eu vou dar um testemunho rapidamente para vocês. Eu atendi uma mentorada recentemente e assim, tinha muitas e muitas legalidades na vida dela, né? Ela roubava, né? Tinha coisas na casa dela, práticas ilícitas, sonegação de impostos, roubava a mãe. Então era um monte de coisa, pessoal, que ela estava envolvida. Como que eu me liberto, pastora? Você vai desfazer tudo isso. Você vai lá confessar para sua mãe que você roubava, você vai devolver o dinheiro da sua mãe, você vai desfazer, você vai começar a pagar os seus impostos. É isso, gente. Porque tem gente que quer uma fórmula mágica. Não tem, pessoal. É você parar de fazer o que é errado. Se você sonega impostos, para de sonegar, faz o que é certo. Pague as suas contas, não tem. Por isso que eu falo, gente, é a palavra que liberta, porque tudo isso que eu tô falando para vocês tem na Bíblia. Provérbios fala, você não pode ficar devendo às pessoas. Cumpra, honre com a sua palavra. Amém? Pediu emprestado? Devolva. Não pegue nada que não é seu. Não roube. Não roube o tempo das pessoas. Não tem negociação, né? Tem que ter um caminho de volta. Tem que se arrepender e fazer um caminho de volta. Não tem negociação. Não
tem, gente, não tem fórmula, não tem fórmula mágica. Ai, pastor, eu roubei não sei quantos mil da minha mãe, sinto muito, você não foi lá e roubou. Agora você vai ter que pagar o preço e falar para ela a verdade, você vai ter que ir lá pedir perdão para ela. Ai, pastora, mas eu já gastei todo o dinheiro. Faz um combinado com a sua mãe, fala, ó, minha mãe, me perdoa, né, por eu ter feito isso, vou te pagar parcelado, eu tirei 30 mil da sua conta, vou te pagar aí R$ 500 por mês até dar os 30 mil, não sei o que você vai fazer. Mas não fui eu que fiz. Foi você, quem vai pagar o preço é você. Porque às vezes as pessoas chegam, ai, pastor, o que eu faço para eu abandonar, para o diabo não me tocar? É muito simples, você vai fechar as legalidades. Ai, pastor, eu tenho um gato, você vai desfazer o gato. Não, gente, não tem. Deus, ele é categórico, não tem. É meio termo para pecado, não tem como. É sim, sim, não, não. Passou disso, procedência maligna. Então a palavra é muito clara. Você vai se abster do pecado, você vai fechar as legalidades. Amém? E você vai servir a Jesus com excelência. Glória a Deus. Vamos lá. Pastor, eu acho que falamos de todas as legalidades.